Olá! Neste vídeo vamos discutir como é que podemos medir o desempenho entregado pelos fundos de investimento. Será que eu consigo dizer que o meu fundo, no qual eu invisto, ele tem boa performance? Para isso vamos falar especificamente de uma das principais medidas utilizadas nesse mundo de investimentos, o chamado índice de Sharpe. Para contar um pouco de história, índice de Sharpe tem este nome por conta do pesquisador e economista norte-americano William Sharpe. Ele, nascido em 1934, ganhou um prêmio Nobel no ano de 1990, dividindo esse prêmio com Harry Markowitz, pai da teoria de portfólios, e Merton Miller, que fez muitos trabalhos na área de estrutura de capital junto com Franco Modigliani. Qual foi a grande contribuição que o Sharpe fez para a área acadêmica e para a área prática de finanças e investimentos? Sharpe desenvolveu um modelo que se tornou mundialmente famoso, tanto por acadêmicos, assim como por profissionais de mercado, chamado CAPM. CAPM de Capital Asset Pricing Model, ou seja, é um modelo de precificação de ativos, cujo principal objetivo é calcular, é mostrar qual deveria ser a taxa de retorno exigido que eu poderia esperar quando eu faço um investimento em coisas com risco, em ativos com risco. A partir desse modelo, ele desenvolveu uma relação bastante importante entre risco e retorno dos investimentos no mundo. Indo especificamente para o índice de Sharpe, qual é a lógica desse modelo e o que é que ele propõe? Uma das duplinhas do que a gente chama de binômios mais famosos em finanças é o que a gente vai chamar de risco e retorno. Ou seja, existe uma relação direta que eu espero que coisas que tenham um risco maior, elas devem ter um retorno esperado maior. Se esse retorno vai ser maior ou não, a gente não sabe, né? O mundo estaria resolvido se a gente soubesse. Mas em termos de relação esperada, de retorno esperado, tudo aquilo que tem mais risco, eu deveria hoje fazer um investimento assumindo que eu teria um retorno esperado maior. E essa é a medida, essa é a proposta desse índice de Sharpe. Ele vai tentar medir justamente a relação entre essas duas coisas. Será que eu tenho um retorno que compensa o risco que esse fundo, no caso, está correndo? Qual que é a proposta desse índice? Esse índice é uma fração, então o que é que eu tenho no numerador, na parte de cima da fração? Eu vou ter o que a gente vai chamar de prêmio de retorno. Vai ser o quanto que esse meu fundo, se eu estou calculando o índice de Sharpe de um fundo, o quanto que esse fundo está trazendo de retorno acima da taxa livre de risco. Claro, se eu estou decidindo investir em um fundo de investimento contra investir em um título público, é porque eu espero que vá ter um pouco mais de retorno, né? Então, eu quero olhar quanto é esse prêmio, quanto é que eu estou ganhando de retorno acima da taxa livre de risco. O que é que eu tenho no denominador, na parte de baixo dessa fração? Eu tenho uma medida de risco, né? O quanto que esse fundo de investimento ele varia, né? Qual é o desvio padrão dos retornos desse fundo de investimento. Então, o índice de Sharpe vai dar um número, né, que eu quero que seja o maior possível, porque eu estou medindo quanto é que eu tenho de retorno para quanto que eu estou correndo de risco nesse investimento. E é claro que o melhor dos mundos seria justamente ter um caminhão de retorno, ter um prêmio enorme para um nível de risco pequenininho. Não é tão simples assim encontrar investimentos com um Sharpe gigantesco, senão todos os problemas do mundo já estariam resolvidos. Mas acaba sendo uma forma de você conseguir comparar se fundos que estão entregando mais retorno, mais prêmio de retorno, prêmio de risco, está sendo compensado pelo nível de risco que ele está se expondo, né? E assim você conseguiria comparar retornos de maneira mais adequada, retornos ajustados ao nível de risco, né? Essa é a proposta do índice de Sharpe. Espero que com isso você tenha entendido um pouco mais sobre esse índice, que é o principal índice usado na indústria de fundos de investimento para medir performance.
Ele é o mais usado até porque é o mais simples de ser calculado, né? Eu consigo facilmente colocar as informações de tanto do prêmio quanto do desvio padrão dos retornos. Existem outras medidas que falaremos em outros vídeos. Até a próxima! E invista consciência!